Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 6 de outubro. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Faustina. E o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo-se de saco e cinza. Por isso, haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitada até os infernos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o texto situa-se no contexto da rejeição ao próprio Jesus e aos seus discípulos. A recriminação refere-se às cidades nas quais a pregação não produziu o efeito esperado, pois houve recusa em reconhecer os sinais do reino. Jesus faz uma lamentação profética e que também soa como uma ameaça. Apesar da passagem de Jesus pelas cidades, dos sinais realizados, das manifestações de júbilo por suas palavras, e pelos seus sinais também, apesar de tudo isso, restou muito pouco da pregação realizada. E aí Jesus lamenta a incredulidade dessas cidades e o seu pouco empenho em colocar em prática os ensinamentos recebidos. Mesmo assim, a missão carrega em si uma grandeza, Negar-se a ouvir a mensagem é negar o próprio Cristo e, portanto, negar a Deus que o enviou ao mundo. Que nós estejamos sempre abertos, ouvidos abertos, mente aberta, para ouvir a mensagem de Deus, que tenhamos sempre abertura ao Espírito Santo para ter discernimento e sabedoria, de reconhecer aquele que realmente vem nos falar em nome de Deus, porque também hoje nós temos muitos enganadores, Muitas pessoas que usam da palavra de Deus para enganar, para oprimir. Então, como que nós conseguimos identificar? Por meio de uma vida de oração. Se você tiver uma comunhão com o Espírito, uma comunhão com Deus, terá o discernimento e a sabedoria de, naquele momento, compreender quem que realmente está falando ali e se realmente o que está sendo dito é palavra de Deus, de fato ou não, E, sobretudo nos dias de hoje, nós precisamos desse discernimento para não sermos enganados e também para não nos fecharmos, à voz de Deus e deixarmos de viver aquilo que o Senhor nos orienta. Hoje, a igreja celebra a memória de Santa Faustina. Santa Faustina nasceu no povoado na Polônia no dia 25 de agosto do ano de 1905. É a terceira de 10 filhos. Nasceu numa pobre e piedosa família de aldeões. Recebeu o nome de Helena Kowalska e desde a infância distinguiu-se pela piedade, pelo amor à oração, pela diligência e obediência e ainda por uma grande sensibilidade às misérias humanas. Não chegou a concluir o 4º ano do ensino fundamental. Com 16 anos, foi trabalhar como empregada doméstica para ajudar seus familiares. A vida espiritual de Helena começou cedo. Quando tinha apenas 7 anos, ouviu pela primeira vez a voz de Deus na sua alma. Embora tivesse o ardente desejo de entregar-se inteiramente a Cristo, em uma congregação religiosa, seus pais se opuseram, pois não possuíam recursos para lhe dar o dote necessário. Estavam muito endividados e eram muito ligados à filha. O desejo de consagrar-se totalmente a Deus lhe acompanhava, mas, perante as dificuldades, por um tempo, Helena desiste da ideia. Entrega-se então aos passatempos e às vaidades da vida, como descreve em seu diário. Deus não desiste dos que escolhe, E, portanto, um dia, estando num baile com sua irmã, uma visão de Cristo sofredor a questiona. Até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me desiludirás?
Impactada, sai do baile, vai a uma capela, decide deixar tudo e entrar no convento. Mas não foi tão fácil. Precisou bater em várias portas e foi recusada, até ser acolhida no dia 1º de agosto de 1925, na clausura do convento da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, em Varsóvia. O Senhor escolheu para uma missão especial e foi a ela revelando, de um modo extraordinário, a centralidade do mistério da misericórdia divina para o mundo e a história. Depois de atravessar pela noite escura das provações físicas, morais e espirituais, a partir de 22 de fevereiro do ano de 1931, na cidade de Lodz, o próprio Senhor Jesus Cristo se manifestou à irmã Faustina de um modo particular. Ela descreve esta visão. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam 2 grandes raios, um vermelho e outro pálido. Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina começou a anotar os encontros de sua alma com Cristo a pedido do seu diretor espiritual, Beato Miguel Sopoco, e do próprio Jesus a partir de 1934 até seu falecimento em 1938. Ela anotava tudo em pequenas fichas e depois em cadernos que a Madre Superiora lhe comprava. Por influência de um pretenso anjo, Santa Faustina termina queimando seu primeiro caderno de anotações e logo depois esse anjo se revela como demônio. Por isso, suas anotações no diário não aparecem em ordem cronológica, pois precisou reescrever o caderno que havia queimado. Recomeçou anotando as lembranças do que já havia acontecido, entrelaçando fatos novos de suas vivências espirituais. Em suas anotações estão registrados o pedido de Jesus para que se pintasse uma imagem como ela o via e que essa imagem fosse venerada por todos, que houvesse a festa da misericórdia, que se rezasse o terço da misericórdia, como ele havia ensinado, e grandes promessas àqueles que se divulgassem a misericórdia divina e praticassem essas formas de viver a misericórdia. Após o falecimento de Santa Faustina, seus 6 cadernos foram reunidos e publicados como um único livro com o nome Diário, A Misericórdia Divina na Minha Alma. Além dos 6 cadernos, o Diário de Santa Faustina, se apresenta outro manuscrito da Santa, o qual ela nomeou como Minha Preparação para a Santa Comunhão. Além das suas superioras, as demais religiosas não sabiam que a irmã Faustina estava escrevendo um diário espiritual. Elas ficaram sabendo apenas após a sua morte. Para o processo de beatificação de irmã Faustina, nos anos 70, o diário precisou passar por uma minuciosa análise teológica feita por um padre designado pela Igreja. Essa análise durou durante 10 anos e a opinião do padre foi positiva sobre a natureza das revelações de irmã Faustina. Ele confirmou a veracidade e o caráter sobrenatural das experiências místicas da santa. Seus últimos momentos, quando a tuberculose já havia consumido por inteiro seus pulmões, intestinos e esôfago, sem poder beber uma gota de água, sentindo dores profundas, nem assim Faustina reclamou. Pela manhã, ela pede a uma irmã enfermeira que cantasse algum cântico piedoso, mas por fim, ela mesma cantarolou baixinho. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu que para uma virgem foi preparado no céu. Chegou a pedir por uma injeção para lhe tirar a dor, mas se arrependeu. Optou por fazer mais um sacrifício, oferecendo sua dor a Deus pela salvação das almas. Logo em seguida anunciou: hoje Jesus vai me levar consigo. Naquele dia 5 de outubro de 1938, com apenas 33 anos de vida, às 22h45, Faustina, depois de muito sofrer e sem expressar nenhuma palavra de lamento, abriu levemente os olhos e sorriu. Inclinou a cabeça e partiu com seu amado Jesus.
partiu em paz para a pátria celeste que tanto almejou ao longo de sua vida. Ao ouvirmos a mensagem do Evangelho, a história de Santa Faustina, com esta devoção muito conhecida na Igreja Católica, que nós possamos nos apegar mais a Deus, por meio da obediência, né? Acolher a vontade do Senhor para a nossa vida e pela devoção, pelo testemunho de Santa Faustina, a pedido de nosso Senhor Jesus, nos apegarmos também a esta devoção. Deus abençoe ricamente você e todos os seus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.